Buenas, che, que tal? No Matecast de hoje, eu vou bater um papo com um artista que faz parte da história do teatro gaúcho. Do teatro, da música, de tudo. Porque ele é o criador do grande Kraunus Sang. Eu não sei se depois você vai me dizer se está certo isso aí. Eu estou falando Kraunus Sang, que veio de onde? Da Esbórnia, para apresentar o Tangos e Tragédias aqui no Brasil. Então eu vou conversar com esse meu amigo antigo aqui, compositor, cantor, instrumentista, ator, atormentado, atordoado, Ike Gomes. E aí, Chiquitão? Tudo bem? Mas que grande prazer estar aqui frente a frente ao guri. Frente a frente com o guri. É uma experiência. Tem frente a frente com o Gabi, tem frente a frente com o guri. Tu é da Esbórnia mesmo ou tu é da onde? Tu nasceu onde? Eu nasci em Porto Alegre. Porto Alegrense, mas me naturalizei esborniano. Tu é cidadão esborniano, tu tem o título. Claro, né? Porque depois de 36 anos, 36, 37 anos, tu já é com a história da Esbórnia, né? E mate, tu toma. O esborniano se revela esborniano, né? Qualquer pessoa pode se revelar um esborniano. Do nada, sim. Do nada. É uma coisa que vem de dentro do camarada. A tendência esborniana está latente em qualquer pessoa. Que... De repente, sem mais sem menos, a pessoa se olha no espelho e se acha. Tu acha que... Um traço esborniano. Eu acho que... Eu vou chamar o Licurgo aqui, tu dá uma olhadinha, depois tu me fala assim. Tá bom. Pode ser. Ô, Licurgo, vem cá, Licurgo. Olha quem tá aqui, rapaz. Vem tirar o teu retrato. Ô, Licurgo, grande prazer estar aqui. Tira o teu retrato aí com ele, que tu é louco pela selfie. Tá. Olha pra lá, dá uma olhadinha. O Licurgo tem tudo de um esborniano. Ele é emo, não é? Não vai confundir com emo. Ele é esborniano, pode ser esborniano. Mas claro, pelo amor de Deus. Pelo sotaque, talvez? Mas não pelo sotaque do esborniano. O silêncio esborniano. Como é que é o silêncio esborniano? Tá aí. Tá aí. É um silêncio cheio de expressões. É um silêncio ensurdecedor. Porque o Tangos e Tragédias, o esborniano da nata, ele tem muita influência do cinema mudo. Então tá, fechou. É tu mesmo. Tá bom? É tu, fechou. Ele foi roteirista dos filmes do Chaplin. Ah, é? Parte toda da fala era ele que fazia. E do Mr. Bean também. Tu é de Porto Alegre, tua infância é de Porto Alegre. Minha infância é de Porto Alegre. Minha infância é lá da Miguel Tostes. Mas me falaram aqui, a Silvelena, minha patroa, que fica ali na salinha, é ela que faz os scripts ali, né? Muita coisa eu já te conheço de longa data. Mas ela estava me falando que tu é de Soledade, Giruá. Morei em Soledade, tenho muitos amigos em Soledade. Comecei a ser profissional em Soledade. Uma banda de baile lá, Filtração. Grande abraço para meus amigos do Filtração. Nós temos um grupo até hoje. Se estiver vivo, né? Vamos combinar. Porque... tem um grande amigo que partiu a semana passada aí, há 2 semanas. Vem cá, Che. Abraço para ele também. Eu sei que tu trabalhava nas pedras lá de Soledade. E Giruá também? Giruá foi antes ainda, porque o meu pai trabalhava na Caixa, né? Ele foi gerente da Caixa lá em Caixa Econômica Federal, em Giruá. E aí a gente foi para lá, foi lindo também. O interior do Rio Grande do Sul é maravilhoso. Muitas cidades lindas, diferentes. Soledade é no alto da Serra do Botucaraí. Frio pra cacete, neve. E Giruá é perto de Santa Rosa, 10 minutos de Santa Rosa. Sim, né? Então é outra região, tem outro panorama, outro tipo de gente. Terra da Giruá nasceu Gisele Bint, lá Ruibiriva. Não, a Giruá, a Gisele Bint é de Horizontina, que é perto, é pertinho também. Mas vê que a gente falou que teu pai era da Caixa. O teu pai não é jogador de futebol? Claro, mas jogador de futebol vai até uma idade. Depois ele não vai mais, não é? Ele jogou no Grêmio, inclusive. Quando eu nasci, ele jogava no Grêmio. Tu é gremista também? Sou gremista. Por herança. Mas ele era bom de bola, mais ou menos? Olha, o meu pai, ele começou a jogar no Saviana e Uruguaiana. E eu ia muito para Uruguaiana. Uruguai é outra zona do Rio Grande do Sul, totalmente diferente. Uruguaiana. Começou a jogar futebol lá. Logo ele veio pro Renner. Pô, mas o Renner foi até campeão gaúcho. O Renner naquele time, ele era daquele time campeão. Campeão gaúcho, exatamente. Daí... Logo que acabou o time do Renner, ele foi pro Grêmio.
em 57. Ficou até 64. E eu nasci em 59. Ah, tu vê, rapaz. Depois ele foi pro Cruzeiro. Ah, mas ele foi, jogou nos top Dos times daqui, né, que Imagina, tinha, naquela profissional. época, se fosse a preço de hoje, ele ia ser rico, né? Hoje, Aquela época eu cheguei a vislumbrar aquele tipo de esporte que era um esporte olímpico. Não é? Ninguém enriquecia com futebol. Embora até pudesse ganhar bem até para o que se ganhava Mas tu na tentou época. ser jogador, então? Tentei desesperadamente. Até o dia que meu pai me levou na escolinha do Grêmio. Aí tava lá todo mundo. Eu queria ser zagueiro. Me botaram na ponta direita, não tinha mais. E fiquei lá, e fui junto com um amigo meu maravilhoso que jogava bola lá em Giruá. Jogava um bolão, cara, um Mizico. E aí fomos nós dois pra escolinha do Grêmio. O Mizico entrou de ponta de lança ali, né? Volante 10, camisa 10. Eu entrei na ponta direita, não sei por que me botaram lá. Não me passavam a bola de jeito nenhum. Eu gritava lá na ponta direita. Nada. De repente veio a bola e eu, peguei, agora é a minha vez. Dei uma adiantada, fui correndo pela ponta direita. O sol começou a aumentar, sabe? Começou a vir explosões solares começaram a vir na minha direção. E eu me esforcei, mesmo assim eu me esforcei. Aí digo, agora eu vou dar uma cruzada que vai ser uma loucura. E pá! A bola andou 1 metro que saiu pela linha de fundo. Ali tu perdeu enterrou minha carreira. Na outra semana o meu pai veio e disse, olha, vai vir um professor de violão aí. Assim? Eu digo, mas que professor de violão? E a bola? Tá louco? Troquei pela bola. Não, eu tenho o jogo marcado. Compromisso lá no campinho, todo mundo me esperando. Não, senhor. Vai vir o professor aqui, tu vai aprender violão. Que idade é isso? Isso com 11 anos. Aí tu começou. me desviou a carreira totalmente. Tu vê, rapaz, perdemos um baita de um zagueiro, um baita ponta direita. Flecha. Olha aqui, ó. E me fala, mas daí, e quem é que tu gostava naquela época de música? Rita Lee, que tu era fã, né? Não, a Rita Lee desde sempre, né? Mas assim, tinha muita música na minha casa. O meu pai gostava muito de música, minha mãe também era muito. Incentivaram muito a carreira. Porque quando eu aprendi 2 músicas, eu já tinha que tocar para todo mundo, né? Chegava uma visita, pega o violão lá. Aí eu tinha que tocar as 2 que eu aprendi. Chegou no extremo de eu ter que tocar uma música pro carteiro. Ele foi lá buscar uma carta lá, ficou batendo uma papinha com o carteiro, coisa e tal. Disse, vem cá, toca uma música pra ele aqui. Verdade. Ali foi a tua iniciação. Eu tinha que tocar, né? Churrasco eu tinha que tocar, tinha que aprender mais música. Mas a história da Rita Lee é que foi num show da Rita Lee que tu... Não, aí é que a gente seguia as publicações, né? Lá do interior. Era difícil vir pra capital, né? Não era tão fácil. Então, especialmente pra gente, adolescente, né? Tinha 14 anos. Fugi de casa pra ver um show da Rita Lee aqui no Gigantinho. E a gente seguia as publicações de música pop, né? E a Rita Lee era a nossa representante, era o que dava para fazer no Brasil de música pop, né? E aí eu vivi o show da Rita Lee aqui no Gigantinho, foi uma loucura. Eu fiquei em estado de choque, né? Porque era muito melhor do que eu esperava. Eles eram nos mesmos níveis dos internacionais que vinham, né? E dali estava saindo dos Mutantes, os Mutantes é um estouro que até hoje influencia gente da música inglesa, inclusive, que os caras falam. Né? Então, foi uma loucura. E aí eu decidia ser músico, decidia ser artista. E aí tu passou a tocar até banda de baile. Daí eu entrei numa banda, depois eu entrei numa banda de baile logo em seguida. Tocava tudo. Eu tocava tudo. E vários instrumentos também. Teve que começar a tocar. Eu tocava bateria e tocava guitarra. Me revezava com um amigo, porque eu era bom de samba, então o repertório de samba eu tocava na bateria todo. Uhum. E o repertório de rock, ele era bom de bateria também, de rock. Toca batera até hoje, o Kine, César Kine, aquele abraço. E até vaneirão tu tocava. Tocava tudo. Milonga. Mas milonga, né? Milonga já é mais a tua praia, né? Nós tinha uma milonga, não era milonga que nós tínhamos, era uma banda de rock que tocava baile.
que tinha que tocar baile, entendeu? Pra sobreviver. pra sobreviver. Mas era uma banda de rock. Mas tocava até em CTG, se bobear. Tocamos. Não, tocamos até em cima de mesa de snooker. Velório? Tocamos em... Chorinho, toquei. Aí tocava chorinho em velório. Não, chorinho eu toquei muito depois desse baile aí. Eu vim pra noite de Porto Mas o Alegre. bandolim é um instrumento que tu toca bastante. Né? Toco. Acho que é meio característico do chorinho. Mas veio daí, porque eu ganhei um bandolim do meu pai com 16 anos e tenho ele até hoje. É o que eu toco É o nos que tu shows. toca. É. E é a coisa mais velha que eu tenho. E toquei muito chorinho na noite de Porto Alegre. Compõe chorinho, tem chorinho que já entrou em trilha de filme, tudo. E o violino, quando é que apareceu na tua O vida? violino depois. O violino entrou já Fica tarde. Olha aqui, o Telmo de Limas Freitas, grande folclorista, morava em cima do meu apartamento, lá na Avenida América. E o filho é baterista. E o filho é um dos maiores bateristas do mundo, Claro. Kiko Freitas. E o Telmo morava em cima, e eu ia na casa dele de vez em quando. E lá tinha um violino lá parado. E eu pedi emprestado para ele. Ah, foi o Telmo de Lima. E ele disse, mas claro, pode levar, hein? E peguei o violino, dei uma guaribada e comecei a tocar sozinho, né? Porque eu já tinha facilidade, tenho facilidade para tocar instrumentos. Mas o violino não saía. E eu digo, mas rapaz... E aí, pá, fazia umas gravações daquele instrumento, né? Aquele violino rústico, assim. E aí eu tive que estudar. Eu digo, esse aqui não quer sair nada, então é esse que eu vou pegar. Daí comecei a estudar violino. Até que encontrei um dos grandes mestres de violino do Brasil, que é o Fred Guerra. Formou uma finitude de profissionais aí. E eu estudei com ele. Daí aí que eu consegui me entrar mesmo. Pegar no Mas tranco. hoje, Che, tu é assim, qual é o instrumento que... O que te identifica mais é o violino, né? Assim, Claro, por causa do personagem. Mais... Ah, tá. Entende? Por Mas causa o bandolim, no Homem-Banda lá era o bandolim. Claro, agora no Sborner Contra-Traca eu toco mais bandolim do que violino. Até. Mas nessa época, Che, daí tu tocava em bares de Porto Alegre? Muito. Uma banda? Não, eu tocava sozinho, com um acompanhante. Tocava com um acompanhante. Toquei muito tempo com a Norminha Duval, que era uma violonista fantástica, formada em Barcelona, em violão, coisa e tal. E toquei muito, aprendi muito chorinho com ela. Depois aí fui para outros bares, cafés na noite. Eu já tinha filho, já tinha que malhar toda noite para sobreviver. Eu me lembro do Sabrito também, né? O Sabrito. Era uma dupla, Tive uma dupla com o Sabrito. Era Ike Gomes e Sabrito. Ike Gomes e Sabrito. Pá, é antigo isso. Foi assim as primeiras vezes que eu comecei a tocar minhas composições. Tem essa coisa também, autoral, né, Che? Isso. Antes tinha uma banda de rock ainda que tocava em festivais colegiais, coisas universitárias. Mas além de... Tu tinha uma pegada muito, até hoje, né, Che? Do castelhano, tango, essa pegada aí. De onde veio isso aí? Não, isso aí quem me trouxe foi o Nico. Embora eu já tivesse, porque eu ia muito para Uruguaiana, a gente ia para Passo de los Libres, a gente inventava o espanhol falso para ficar falando. E minha irmã brincava de falar espanhol, aquela coisa que ninguém entendia, né? Ali surgiu o que lo tira sacosango, sabe? E brincando, né? Mas sempre vendo aquelas figuras em torno da gente, né? Que vinha da Argentina. E essa mistura que tem no Rio Grande do Sul, né? E o Nico Nikolaevski, quando é que tu conheceu ele? O Nico que momento? foi em... Eu já conhecia ele do Saracura, que ele era bem famoso já, né? Uma banda muito sucesso, uma banda genial que teve aqui. Sim, o Saracura... Fui em muitos shows. Eu fui no primeiro show do Nico. Eu vi o Nico nas primeiras apresentações sem conhecer ele pessoalmente. Casualmente, eu estava ali e tinha uma apresentação na frente da Universidade de Arquitetura e eu vi o Nico tocando. As Penha? Não era Penha, era uma apresentação que tinha ali, não era? Era alguma coisa que fizeram assim, meio na rua ali. E eu vi o Nico tocando, achei um artista, já achava assim, é um artista, esse cara é um artista genuíno. Ele já era do Saracura? Não existia o Saracura ainda. Saracura, estreou em 82, né? O disco deles é de 82. Então, antes eu já tinha visto o Nico tocar. Foi quando... É verdade. Pra quem não sabe aí, ó,
Procura lá Musical Saracura, hein? Que tava lá o Silvio Marques, o Nico Nicolaevski, o Chaminé e o Pezão. Grande Pezão, um abraço pro Antes Pezão. ainda era a Gata, né? A Gata na batera. Que era a mulher uma menina... do Bugo. É, Lembra? ex-mulher do Bugo, é. Isso, a Gata que é irmã do Moronguinho. Uhum. Olha que história, hein, Che? A gente conhece essa gente toda. Do Basta, grande né? campeão de motocross, Moronguinho, era uma sensação. E o grande, o mais velho, da Mormai, né, Che? Olha que história que nós temos. Meu Deus do céu. Mas um grande abraço pro Pezão, né? Que o Pezão tem história. O Pezão do Saracura foi do Almôndegas e depois foi do Papas. O Pezão estava em todas. E foi teu parceiro Foi também. do Zacarias, foi tocou. O Pezão é uma figura importante como produtor musical, como Sim. diretor de grupos, como líder de Conciliador. grupos. Ele é um queridão, né, Che? Queridão demais. E contribui com a gente ainda. De vez em quando ele é chamado que ele é o Janksuro Bombeiro. O grande bombeiro da Esbórnia, responsável pela perda da bagagem cultural. Esse é o Pezão. Mas vem cá, Che. Bom, o Saracura a gente já falou aqui, para quem não conhece, vai procurar lá, que tem né, aquela parceria com o Mário Barbará, né, Che? Tem lá o Shot da Amizade, Flor do Silvio, que Do é Nico também, é. que é lindo, nada mais, marcou bobeira. E o Cláudio Levitan já era um compositor Já era um de compositor. grandes obras desse tempo aí. Exatamente. Tá, e o teu encontro com o Nico, daí assim, foi a função do Foi violino? em que decidiu? 84 que nós nos começamos a nos encontrar para escutar música, para estudar música juntos, que eu estava começando a estudar violino. E ele gostava muito, estava pegando o acordeon também. Começamos a se encontrar para estudar música juntos. Ele no acordeon, saiu do piano Eu pro conto acordeon. tudo isso no livro. Todas essas passagens. Olha aí. Como é que nasceu as ideias, entende? A gente ensaiando na cozinha da mãe dele lá. Tinha um outro quartinho que tinha um piano na casa da mãe dele, nós ensaiando lá. E aí, um momento que a gente estava fazendo uma letra de uma música que era uma embolada de palavras, que é uma música do Charlie Chaplin, que virou a música inicial do Tangos e Tragédias, durante toda a trajetória do Tangos e Tragédias, que era aquela Desgracia mano troppo, qual trono fa piruela, se tá embriagato, vale arriba su topor. E nós estávamos escrevendo essa letra e aí surgiu essas tá falando palavras. do livro, Che, me fala, cadê o livro? Mostra o livro. Cadê o livro? Mostra o livro, Che. Como é que Tá faz aqui o para livro. comprar o livro, para adquirir? O livro esse dá para pedir pelo site da Besouro Box, Além da Esbórnia. para além da Esbórnia. Olha isso, rapaz. Pelo Besouro site Box. da Besouro Box, chega em casa rapidinho, desinfetado, Deixa eu ver esse livro aqui. cheiroso. Meu Deus do céu. E foi... Então Quem é tem que escreveu essa- isso aqui? Eu mesmo. Tu mesmo? Ah, mas que letra bonita que tu tem, rapaz. Eu não Ah, tinha não, visto. caprichei. E ela é bem parelhinha. A minha é toda. Ô, Licuru, vem cá ver a letra dele. Olha que letra. Isso aqui foi ele que escreveu, Licuru. Tu tem que te puxar. Eu te falei que tu tem que estudar, rapaz. Aqui. Olha aqui, rapaz. Tá pior que a seleção do Brasil, não passa das oitavas. Olha aqui, ó. Tudo bonitinho. Olha aí que letrinha bonitinha, rapaz. Isso aqui é bonito, viu? Ah, não, mas não tem figurinha? Tem algumas figurinhas aí no meio. Ah, Licuru, ele não vai saber, não vai Pô, saber. Licuru. É muita. Ah, tem figura aqui, ó. Mas olha, vou te dizer, tu Olha, começa a cara. ler e começa a imaginar, as figurinhas começam a aparecer na cabeça da gente. Viagem. Conta exatamente o que ele se deu aqui, Che. Olha, Tua vida particular ou, eu ou a queria, história do eu tango, queria da tragédia? contar a história do Tangos e Tragédias, né? Vista de dentro para fora. Uhum. Porque é uma história que muita gente viveu, muita gente acompanhou, muita gente ia todo ano, levava família, levava amigos, coisa e tal. Então eu queria Sim, contar para as gerações, né, pessoas. Che? E o É, porque interessante tu do vê- tangos, Che, durante esse período todo, que a gente ia assim, tu fala com um monte de gente, o cara assim, eu fui 8 vezes, eu fui... Mas o 8 vezes é assim, eu fui, vai um ano, vai 3 anos depois, 4 anos depois. O camarada que assistiu tangos com 15 anos de idade, ele assistiu depois com 30, com 40, porque vocês ficaram em cartaz quanto tempo? É 30 verdade. anos. 30 anos. Olha que loucura. 30 anos. Ô, Licurgo, me traz uma caneta aqui, deixa eu aproveitar aqui, eu vou pegar esse livro para mim. Escreve para mim, né? Claro.
Olha aí. Escreve pra mim, gente. Vamos fazer uma dedicatória. Guri, meu nome. Guri. G-U-R-I. Querido. Eu tô querido ali. Aham. É eu mesmo. Eu não quis falar querido pra não ficar chato, né? Eu me auto... Ó. Meu. Tu podia estudar medicina, hein? Ó. Essa letra aí, eu vou te falar. Dá pra ler, não dá pra entender. Arriscou tudo. Tava indo tão bem. Tava indo tão bem, pegou no final, riscou. Por quê? Mas é Ali, uma história que eu... Querido guri, um forte abraço. Ó, dá até pra entender, viu? É. Que bacana, vou ler, hein? Deixa que eu leio e depois te conto. Isso, conta pra ele depois. Deixa que depois te conto. Deixa aqui, por enquanto. Que assim, essa história, né, era uma história que tinha que ser contada, né? E daí eu vi, o Nico não vai mais poder contar essa história. Então, quer dizer, como começou essa ideia original, essas conversas que tu falou, que tu deu spoiler aqui dessa primeira jeito de falar, tudo foi aqui. Com o final do Tangos e Tragédias, não é? Eu digo, alguém tem que contar essa história. E eu posso contar. Então comecei a escrever as minhas memórias do Tangos e Tragédias, e isso se misturou com a minha vida, porque quando o Tangos e Tragédias terminou, os anos de Tangos e Tragédias estavam em maioria na minha vida. Tu tinha passado mais tempo com ele do que com a tua patroa? Mais tempo com o Tango. Não, a minha patroa é anterior ao Tangos e Tragédias. Eu tinha passado mais tempo dentro do Tangos e Tragédias do que fora. A minha vida toda. Entende? Então, a minha vida se misturava com isso aí, né? E coisas da minha memória infantil que eu vim buscar, que foram parar dentro do Tangos e Tragédias, de alguma forma. Brincadeiras da minha infância, e quando eu vi, estava lá, dentro do Tangos e Tragédias, porque a gente resgatava e brincava muito com isso, né? Tá, mas dá um spoilerzinho aqui pro pessoal que não... O pessoal vai ler o livro depois. Mas o Tangos, como é que começou o nome... Tangos e Tragédias, quem é que deu o nome? Quem sugeriu o nome foi o Nico, mas foi já nos primeiros dias de ensaio, porque a gente começou a ensaiar, a tocar juntos, e imediatamente surgiu a química entre os dois. A gente já começou a se divertir, a gente começou a gostar daquilo que estava fazendo, dos ensaios, e começou a ficar entusiasmado com aquilo, porque estava duro, muito duro. Dureza de sobreviver naquela época. Era 84, ainda era ditadura militar. A ditadura terminou em 86. Então nós tivemos, inclusive, que passar o roteiro do Tangos e Tragédias na censura. Entendeu? Mesmo. Então, era aquele período. Tesoura da Solange. Peguei esse tempo também. Era um período dureza. Assim. Mas e a Esbórnia? Como é que surgiu a Esbórnia? A Esbórnia foi surgindo. No meio da nossa caminhada, então, já no primeiro... os personagens já tinham no primeiro show, que foi no IAB, Instituto dos Arquitetos Brasileiros. Era um barzinho que cabia 80 pessoas. Na Praça... Anis Dias. Ali, então, debaixo do prédio da Anis Dias. Lá embaixo. E ali já tinham os dois personagens. Já era Kraunos e Pletskaya. Eles já tinham um sotaque vindo do interior. Eles já tinham uma performance que não era normal ainda. O Nico era o cara performático do Saracura. Mas o Saracura, esse não era o traço que eu gostava mais do Saracura. Eu gostava muito das músicas que eram maravilhosas. Eram um sucesso, todo mundo cantava, eram músicas geniais. Os arranjos deles eram sensacionais. Mas eles não eram exatamente um grupo performático, não é? Não. Agora, quando nós fomos fazer o Tangos e Tragédias, esse aspecto das artes performáticas vieram muito forte. Por causa das músicas, porque eram músicas dramáticas. Tinha música do Vicente Celestino, tinha o Hébrio, tinha alguns textos. E o Nico veio com esse nome. Tinha um monte de tangos do Vicente Celestino que eram tragédias. E as outras músicas que não eram tangos eram tragédias. Também engraçadas, né? Na verdade, é o teatro hiperbólico. O teatro hiperbólico. Ali que começou essa história do teatro. Daí o Nico veio com esse nome, Tangos e Tragédias. Eu digo, maravilhoso.
Maravilhoso. E o Teatro São Pedro, da Dona Eva Sofer, Veio que bem foi- depois, mas ele foi inaugurado em 84. junto com a nossa estreia. O Teatro São Pedro estreou em A reinauguração. julho. Em julho, né? E nós estreamos em setembro Do mesmo ano. do mesmo ano. Mas nós nunca sonhávamos naquele momento em tocar no Teatro São Pedro. Porque quem tocava no Teatro São Pedro era o Tom Jobim. Era Paulo um Altran. Paulo Altran, Bibi Ferreira. É, isso mesmo. Grandes nomes da arte nacional, né? E a gente não pensava em tocar no São Pedro, jamais, né? Mas eis que, 2 anos depois, a gente começou... Nos ofereceram uma... Mas antes vocês foram pro Jô, né? Antes nós fizemos uma Na época participação do no Jô Fizemos. era... O Jô era... Era no SBT ainda e era um, Jô 11h30. era um canhão. Era um canhão aquilo. Então a gente fez uma participação no Jô e foi fantástico. Todo mundo viu, todo mundo gostou, coisa e tal. Daí nos Dona Eva ofereceu. viu e já convidou vocês daí também. Já nos convidou. A gente já estava fazendo São Paulo, né? A gente foi para São Paulo, fizemos entrevistas lá, mas dando duro, né? Porque mesmo tendo aparecido no Jô Soares, não é tão... Para São Paulo não é tão relevante assim, entendeu? Já era a Mari Lourdes? Não, produtora? a Mari Lourdes, ela fazia divulgação. Já trabalhava Começou com vocês? fazendo divulgação Mas conosco. que barbaridade. É. Grande Mari Lourdes. É. E logo em seguida, quando a gente começou a pegar mesmo no tranco, assim, daí ela começou a ajudar mais na produção. Começou a ser mais produtora mesmo, e aí se formou. Hoje é uma produtora Mari Lourdes. estabelecida. Fronarim, né? Franarim, Franarim. Um abraço. grande parceira. Grande parceiro Meu de Deus. toda essa vida, né, Chico? É. Tá, mas e aí vocês foram pro São Pedro, mas num horário alternativo, hein? Porque não dava pra pegar Fomos. o horário das 9, Não, mas pega o das imagina, 6. nos ofereceram primeiro só o proscênio. Eu não podia Cortina nem olhar, fechada. nem olhar para dentro da cortina, eu não podia. Para ver o que tinha lá dentro. Não, nós era na frente da cortina e começou a dar um bom público. E aí nos ofereceram, a Dona Eva nos ofereceu o janeiro, que ninguém queria pegar o janeiro. Sim, Em Porto tava Alegre fechado. não acontecia nada em Porto Sim, Alegre. naquela época, janeiro e fevereiro, a pessoa é bonitona. Não acontecia nada em Porto Alegre. Diziam que todo mundo ia pra praia. Diziam. Todo mundo dizia que ia pra praia. Se escondia em casa e ficava. Porque quando a gente começou a fazer, já deu um bom público no primeiro ano. Sim, a Dona Eva tinha a experiência da Europa Meu também, Deus. ela já sabia. E ela queria ocupar o janeiro, fevereiro ali, né? Então nós começamos a fazer o primeiro janeiro, fizemos, deu um bom público, não lotou, mas deu um bom público. Segundo ano nos ofereceram de novo, nós, duro, sem ter o que fazer, Vamos. pegamos, vamos. Tá, e essa ideia de ir pra praça, quando é que foi, quem é que criou isso? Não, isso foi espontâneo, né? A gente, quando estava fazendo Lembra um show, disso? Quando eu lembro claramente. Vou dar as duas versões, porque o Nico não lembra de outra. E eu dou a versão dele sempre. É. Para não deixar, eu vou dar dele de fora. Mas eu me lembro claramente que nós fizemos uma sessão lotada no Teatro São Pedro, terminou um show eufórico, assim, e nós saímos pelo lado e continuamos tocando. Encontramos o pessoal ali na frente do hall, né? E seguimos tocando e o show recomeçou. E nós recomeçamos o show ali na frente do Teatro São Pedro e foi lindo, foi maravilhoso. Daí nós começamos a fazer isso. Sempre. Né? Assim... Foi espontâneo, Foi espontâneo. E o Nico lembra que foi lá no Rio de Janeiro, onde nós fazíamos as temporadas na Cândido Mendes, na universidade lá, que tem um teatro. Pequenininho, mas é um teatro bem importante, assim, lá em Ipanema. E nós saímos tocando ali, ele lembra que a gente ia para um lado e não fomos, não pegamos o elevador, que na época porque o elevador era bem na frente do teatro, e saímos tocando. Dali a gente ia para a Praça da Paz, ali, que era uma praça bacana ali em Ipanema. E também foi ótimo ali, lá também foi maravilhoso. Quando a gente começou a ir para o Rio e São Paulo, começamos a encontrar o meio artístico, né, que começou a frequentar os nossos shows. Então os Paralamas iam seguido ali no show em Ipanema e começaram a ter contato com a gente. Depois nos convidaram para abrir o show deles lá na Urca.
Ah, no Morro da Outra. Foi incrível. E depois a gente convidou os Paralamas, que a gente já estava fazendo lá no Canecão. A gente fez alguns anos lá no Canecão. E convidamos os Paralamas e eles toparam de fazer participação no Tangos e Tragédias. Entraram a caráter, vestidos de esbornianos. Olha isso. E aí eu anunciei assim, bom, hoje nós estamos aqui, né? Tá todo mundo esperando aí, tá anunciado. Tinha na placa lá, Tangos e Tragédias, participação especial Paralamas do Sucesso. Aí a gente anunciei eles assim, bueno, queria dizer que os Paralamas não vieram e a gente entende, porque são grandes estrelas que estão aí, né? Mas tem uns primos nossos que estavam aqui e a gente convidou eles. Eles são lá de uma região pantanosa, lá, Baixo Esbórnia, que é a região do Cessuço, e são descendentes da tribo dos Laparamas. Então eu queria chamar aqui para vocês os Laparamas do Cessuço. E eles entram a caráter, cara. O João Baroni com Puma, o Bi com baixo acústico e o Herbert de cadeirinha, assim, todo vestido a rigor, com uma já estava na cadeira. Maravilhoso, já estava. Mas a Rita Lee também, vocês tiveram... A Rita Lee nos convidou, então, né? Então, logo no início da internet, eu achei o site da Rita Lee ali, né? Nós fomos um dos primeiros sites também, ainda o pessoal não tinha site, o Caetano não tinha site, o Gil tinha site, que o Gil sempre foi mais... Que ano isso? Isso em 96. Aí eu mandei um e-mail para né, ali nos chats da Rita Lee, disse, pô, Rita, quero te dizer que tem muita influência, né, de ti, porque a gente... Muito fã, né? Acompanhei toda a tua carreira. Fugi de casa para ver um show teu aqui no Gigantinho, atrás do Porto tem uma cidade. E, pô, isso, sabe? Eu sou do Tangos e Tragédias, né? Um grupo que tem aqui. E ela respondeu. Sabia nem que ela conhecia, né? Claro, eu vi vocês no Jô Soares, ela disse. Olha só. Pô, que legal, amei o show de vocês. E, inclusive, nós vamos para Porto Alegre e eu vou convidar vocês para fazer uma participação. Eu fiquei louco, eu fiquei de cara, eu digo, pô, cara, eu fugi de casa para ver o show da mulher, agora a mulher me convida para fazer uma participação. E fizemos lá no SESI uma participação, cantamos o Escurinho do Cinema, né? Um arranjo bem esborneando, com a gaita do Nico. Ficou lindo. Basicamente ele tocava gaita e tu violino no Tangos, né, Che? E o tango, só para quem ainda tem a pachorra de não ter ido assistir, né? Na época lá de 84 até 2014, né? São 30 anos de mais de sei lá quantas apresentações, mas e tinha essa característica de no final sair tocando e a plateia saía toda junto para fora do teatro. Acho que é o único espetáculo que tem essa característica, né? Eu tentei uma vez fazer isso. Eu fiz isso uma vez. O Hermeto Pascoal fazia isso. Eu fiz porque eu não tinha pago o aluguel, né, Lico, te lembra? E o pessoal nos tirou, estava na hora, tinha que encerrar, eles iam apagar a luz. Estava muito longo. E aí não tinha o quê. Mas foi também, vou fazer o quê? Tá, mas e aí, Che? O Hermeto também fazia isso. O Hermeto fazia isso, antes da gente, né? E era maravilhoso ver o Hermeto com uma trupe, assim, o Araújo lotado e ele tocando aquelas retretas, que ele tinha uma banda de... Todo mundo pegava instrumento de chorinho, de sopro, né? E saía tocando aquela retreta maravilhosa. Che, mas me conta uma coisa, quantas vezes no jogo vocês foram? 8 vezes. Meu Deus do céu, olha aí. 8 vezes e ele repetia nas férias, né? Que ele pegava as melhores entrevistas e repetia nas férias. Então foi 16 vezes ao ar no Jô Soares. Que era um... Vocês viu de personagem. De personagem. No primeiro Jô Soares a gente estava discutindo antes de entrar. Porque o Nico achava que não podia ser de personagem, tinha que ser de coisa. E aí eu dizia, não, mas vamos de personagem, porque nós já tinha dado entrevista de personagem, que nosso amigo Zé de Abreu, ele falou assim, vocês têm que dar entrevista de personagem. Eu digo, será?
E nós fizemos a primeira entrevista que a gente fez lá no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. A gente foi de São Paulo para o Rio, descemos no aeroporto, botamos as roupas no aeroporto e fomos para o Jornal do Brasil. E demos a entrevista de personagem. E foi muito bom, porque os jornalistas começavam a perguntar coisas e a gente começava a improvisar na hora. Sobre a esbórnia. Sobre a esbórnia. Não, mas para um pouquinho, eu também quero falar com o Kraunos. Kraunos aí? Daqui a pouco. Crown vem. Tá, porque eu quero falar com o Kraunos para saber. Tu tá falando da esbórnia, não sei o que lá, mas tu não sabe. O Crown é Porto Alegrense, eu quero falar com um cara não, mas o Crown não tem assuntos específicos. Não, tu jogou futebol, o Kraunos era outro tipo de esporte. Martelo, não sei o que lá. Machado Ball. Machado Ball. Vamos lá, daqui a pouquinho então, nós vamos falar com o Kraunos, né, Chico? Mas nos 20 anos do Tangos lá, vocês fizeram um mega show na Praça da Matriz, que saiu o DVD, inclusive, né, Chico? Isso. Que loucura isso. Nos 20 anos. E foi o primeiro patrocínio que a gente ganhou. Foi um patrocínio da Caixa. Nós tínhamos apoios muito legais, apoios, gente que apoiava, a Sulina dava cartazes, mas eram apoios. Ah, é? Que batalha, né, Che? 20 anos. Depois de 20 anos de sucesso. O primeiro patrocínio. O que foi legal porque a gente decolou na bilheteria. Numa época não tinha lei de incentivo, não tinha nada. E decolou na bilheteria, a gente foi administrando, né? Foi ótimo. E hoje a gente participa, né, do negócio de leis de incentivo e confirma a importância disso para a economia do Brasil. É verdade. Porque o setor dos espetáculos é um setor enorme. Olha o tamanho do Brasil. Olha cada cidade do Brasil. Só o Rio Grande do Sul tem 500 municípios. Só o Rio Grande do Sul. Todas as cidades têm eventos. Todas as cidades fazem show. No mínimo 4, 5 eventos por ano. Por menor que seja a cidade. Exatamente. E essa cidade, ela contrata um equipamento, ela contrata pessoas para carregar, ela contrata pessoas para fazer administração dos eventos. Então, é um monte de gente empregada. Gera uma economia, uma fatia da economia enorme. Mas vem cá, Tia. Será que isso que tu está falando é novidade para toda essa gente? É, porque as leis de incentivo foram muito mal faladas, foram depreciadas durante a disputa política. Entendeu? Mas aí eu vendo um outro jeito de enxergar isso aí. Sem querer puxar a brasa para o nosso lado. Mas no momento em que esses eventos, que são eventos de cidades e tal, eles contratam artistas lá do centro do país pagando umas fortunas, Chico. Agora eu vou e não te dizer contratam o seguinte, os gaúchos. Mas espera um pouquinho. A cultura gaúcha está sofrendo um revés aí. Não é assim. Não é assim? Não é. O negócio é o seguinte. As pessoas têm que se profissionalizar nessa área. Entende? Elas têm que se profissionalizar nisso. E tem hoje profissionais que são especializados nessa área, que gera uma fatia da economia enorme. E outra coisa, cada R$1 que é investido por uma empresa, ela tem direito a abrir mão de 4%. É só 4% que ela pode investir em cultura. 4%. E ela não paga. Na verdade, isso é um desconto que ela vai ter depois no pagamento do imposto. Sim, mas ela é um dinheiro que ela iria pagar. Ela iria pagar já. Sim, ela não sai do bolso dela. Sai do bolso dela. Sai, mas depois ela deixa de pagar ao governo que está pagando. Não, mas ela pagou. Então, quer dizer, aquele total que ela tinha que pagar, ela paga. Só que ela pode destinar 4% para a cultura. Entendeu? Então, ela destina 4% para a cultura. Ela podia não destinar. Como muitas empresas não querem. Muitas empresas não querem que mexa na contabilidade deles. Exatamente. Então eles não sabe que isso aí, na verdade, participam. Isso aí, na verdade, Chico, a gente vem participando agora, eu e o Borghetti, nesse projeto da Assembleia Estadual, que é Coisas Daqui, como é o nome? Que é exatamente esse tipo de conceito de tu, no imposto de renda, tu destinar uma verba para entidades beneficentes, que tu pode destinar, tu pode dizer, olha, eu quero que fique para entidade tal. Claro, eu quero que fique, mas pode valores ser que ficam, esse é o nome. Pode ser para entidades então, tem muito, beneficentes. Tem muita e pode ser para cultura, para projetos de cultura. Cada R$1
que é investido volta para os cofres do governo 1,60 para cima, até 1,90. Então, as leis de incentivo dão lucro para os cofres públicos. Deixa de entrar aquele dinheiro, mas na o cultura... que gera de imposto, porque assim, ó, nós trabalhamos com 14 empresas quando a gente entra em temporada. É a empresa do outdoor, é a empresa que faz a impressão, é a empresa de divulgação, é a empresa de divulgação de internet, administração de redes, são os equipamentos que a gente contrata, é uma infinidade de gente que está envolvida na cadeia econômica, entende? Então, cada sanduíche que tu gasta numa prestação de conta para a lei de incentivo tem que estar na prestação de conta. Então é muito transparente, é muito transparente. E a indústria da cultura, que é a nossa, tem os seus incentivos fiscais. A indústria do agronegócio tem incentivos fiscais. A indústria pesada, a metalurgia, tem incentivos fiscais, o comércio tem incentivos fiscais. Entende? Tem que saber usar e tem que saber usar e fazer direito. Não usou, não fez direito, tá ali as prestações de conta, não passou, tem que punir. É verdade. Em qualquer setor. Olha aí, ó, viu, Che? Já tô pegando umas dicas aqui depois com o IC, como é que nós vamos encaminhar isso aí, fazer uns projetos esse ano. Mas é muito saudável para a economia do país. É um monte de famílias, são milhares de famílias que vivem disso. E vocês, depois de 20 anos que conseguiram patrocínio. O primeiro patrocínio, que foi da Caixa. Depois daí vai se organizar. Agora nós temos um patrocínio fantástico do Zafari há 15 anos, vai fazer agora. 15 anos o Zafari nos patrocinando. E tem um grande patrocinador que inclusive já superou o Zafari em 6 anos, que é a Rio Grande Seguros Icatu. Grande parceiro, o Rio Grande Seguros tem o olho para a cultura do Rio Grande do Sul. E sabe que esse setor é um setor importante para se desenvolver. E sabe que tem muita riqueza para ser explorada. Olha aí, ó, estamos aprendendo as coisas aí direitinho, de produção também. Isso tudo tu explica aqui no livro. Vou ler qual é a página que eu vou ler. Não, tem uma página que fala disso, porque é uma injustiça quando se fala mal dessas... Vamos ler, vamos saber direitinho como é que a gente vai usar aí esse... Tem que ser, porque é economia nacional isso, não é... Quando falam assim, ó, o não sei quanto foi para o bolso do Djavan, cara, tem um montante que vai para o projeto, para poder contratar 15, 14 empresas que giram em torno do negócio, entendeu? O artista, ele tem um teto, inclusive, tem um teto. Agora eles botaram o teto assim, porque é para descobrir qual seria o teto do Licurgo nesse... Eu acho que tu vai pegar um aqui, teto baixo. O teto... Teu teto não vai passar daqui, ó. Eu acho que eu não vou ter botado no meu projeto, sai fora. Tu não vai... Vem cá, Che, mas assim, nós estamos falando esse aqui é o livro, tá, ok. Esse é o livro. Mas aí teve, em 99, que vocês foram o tema da escola de samba? Fomos. Aqui de Porto Alegre? Fomos, a grande pessoal lá da Leopoldina, a Imperatriz Dona Leopoldina. Aí vocês saíram de Kronos e Play Sky. Não de biquíni. Não, de biquíni. Não, porque falei carnaval, a gente já fica pensando que não, cara, o carnaval do Rio Grande do Sul e aí, é maravilhoso. Tu tinha participado dessa experiência? Foi bacana. Nunca tinha participado. Foi incrível, porque o samba enredo é maravilhoso. Teve um festival para escolherem, porque tem sempre, todas as escolas têm. Então teve um festival lá para escolher o samba enredo, qual ia representar o tema da esbórnia. Contava a história. Tinha 8 samba enredo concorrendo. Meu Deus. E aí escolheram um maravilhoso, composto pelo Alemão Paródia. E tá me fugindo o nome dele agora, esse que fez o samba. O samba enredo, que nós viajamos. Daí a gente convidou a escola. O desfile já foi um delírio. Porque eles viajaram muito mais do que nós. Tinha 6 carros alegóricos, com coisas da esbórnia. Tinha as universidades de ciências fictícias da esbórnia, um carro alegórico inteiro. O rei da esbórnia lá na frente. Tinha a grande lixeira cultural, era um outro. Maravilhoso.
Isso tudo estava daí no Samba Enredo. Tudo no Samba Enredo. Mas e aí nós viajamos com eles durante 1 ano e meio. Inclusive fizemos em São Paulo, no Olímpia. Na época era uma casa noturna grande, famosa. Lá fizemos 2 dias lá com a escola de samba. Gente, levaram a escola de Levamos um grupo, né? Uhum. Pra cantar o Samba Enredo da Esbórnia, maravilhoso. Eu cheguei a ver esse espetáculo aqui, eu cheguei a ver com... Porque todo ano vocês convidavam uns artistas diferentes, né? Sim. Vinha o pessoal lá da Argentina. Os Quatro Ventos. Quatro Ventos, maravilhosos. Fizeram muitos anos com a gente. Viajamos pro Brasil também com eles. Vocês fizeram o Brasil inteiro? Fizemos pouco Nordeste, fizemos Amazonas, fizemos Acre. Fomos 2 vezes ao Acre. Fizemos Minas Gerais algumas vezes, fizemos Brasília muitas vezes, Rio de Janeiro, temporadas longas de 2, 3 meses. São Paulo, muito, né? Porque daí a gente ficava em temporada lá no Palladium, no Grandes Teatros. Depois no Canecão fizemos. O Rio de Janeiro a gente fazia muito underground. Até que chegou um tempo que a gente fazia casas muito legais lá em São Paulo. Aí, então vamos parar de fazer o Rio, né? Até que abriu o Canecão, oportunidade. Porque a nossa produtora lá de São Paulo era muito amigo dos Paralamas. Daí ela disse, vem cá, o pessoal lá do Canecão não quer abrir agenda pra gente. Vocês fariam uma participação com os Tangos e Tragédias lá? E eles toparam. Daí eles abriram no primeiro ano por causa dos Paralamas, que fizeram participação conosco. Depois eles conheceram o show e abriram todos os anos consequentes até fechar o Canecão. Che, sucesso total, 30 anos, e daí acontece lá a tragédia do falecimento do Nico, no meio de uma temporada, né? Inclusive, né, Che? Foi assim, tipo, na sexta-feira não teve... Ou na quinta não teve? Ele teve uma dor, né, no braço, daí foi ele foi assim, ver o que era, e aí já pediram para cancelar, porque ele precisava se recuperar, e daí foi fazer exames, e aí já não voltou, e não voltou mais. 2014. Leucemia, dia né? 7, leucemia galopante. 7 de fevereiro. E eu lembro bem, porque no outro dia, eu fui participar do Planeta Atlântida, que é aquele evento mega que tinha lá 40 mil pessoas, e eu tinha sido convidado para participar do Planeta, que foi um absurdo, assim, uma coisa louca, né? A gente foi fazer uma pequena participação no Planeta. E aí, eu de manhã fui no velório lá no Teatro São Pedro, velório do Nico, e à noite tinha Planeta. Daí eu fiz uma homenagem pro Nico. Vou mostrar aqui. Linda. Mostra aí, Silvia Helena. Me bota no ar aí. Nós tinha na época estourado com o Psy, né? Olha aí, Chico. 40 mil pessoas. As minas pira, né, Licurgo? Não, vou até falar uma coisa, rapaz. Mas olha, eu queria aproveitar esse momento aqui, tão importante para nós aqui do Rio Grande, e lembrar, rapaz, e fazer uma homenagem a um camarada que nos deixou ontem e foi para a Esbórnia, Nico Nikolaevski, o grande maestro. Uma salva de palmas para Nico Nikolaevski. E mais, nos deixou em rumo da Esbórnia, mas ele dizia, nós nascemos na Esbórnia, nós vamos fazer hoje o maior bar do Rio Grande, em homenagem a este maestro que nos... O que é? O Nico Nikolaevski, então, o maior bar do mundo. Quando eu te falar, nós nascemos na Esbórnia, mas um bar valendo. Nós nascemos na Esbórnia. Que legal. Uma salva de palmas. E agora... Tinha 40 mil pessoas, né, Che? Nesse dia, um dia tão importante para mim, né? De estar lá fazendo a participação especial no Planeta, e foi bem no dia. Eu digo, não, vou ter que fazer uma homenagem, né? Que bacana. E vocês tiveram um filme também, né? Um filme longa-metragem. É um filme longa-metragem que é o Até que a Esbórnia nos separe,
Um filme de animação maravilhoso, olha aí. Olha Que é uma arte cara. incrível. Esse é do Otto, aquele? Do Otto. O estúdio do Otto levou 8 anos fazendo esse filme, cara. 8 anos, filho. 8 anos. Tudo é longa duração. Longa-metragem. Tudo é longa-metragem. Como é que é Olha que coisa gravação maravilhosa. das falas aí? Como é que é o negócio? As falas a gente fez também. Olha, ninguém nunca tinha visto a Esbórnia. A gente só sugeria a Esbórnia. Todo mundo tinha uma Esbórnia na sua imaginação. Depois do filme, todo mundo viu a Esbórnia. E aqui, isso aqui é Esbórnia. Ninguém reclamou que isso aqui não é Esbórnia. Mas a arte é maravilhosa. É um traço do alemão Guazelli. E os animadores são fantásticos. O Ennio Torresan, inclusive, que dirigiu junto com o Otto, o Ennio Torresan trabalha hoje na DreamWorks. E antes ele já trabalhava na Fox, como animador da Fox. Lá em Los Angeles, ele mora em Los Angeles há muitos anos. Ele é do Nordeste, mora em Los Angeles há muitos anos. Que loucura. E hoje ele já fez até os filmes dele lá na grande indústria, né? Tem um Spirit, que foi ele que fez também, dirigiu. E um cara que trouxe uma qualidade de animação maravilhosa. Fora a equipe do Otto toda que é maravilhosa, né? Que loucura. E o Otto, que é um batalhador das animações no Brasil, né? Olha lá, o Teatro São Pedro, olha. O Teatro São Pedro. Mas o nome do filme antes ia ser outro. Tava assim, Esbórnia. Eu achava meio... Como é que era o Ré menor? Fuga para Ré menor. Fuga em Ré menor. Fuga em Ré menor para Kronos e Pletzkai. Que eu achava bom esse nome também. Aí virou até que a Esbórnia nos separe. Pois é. Eu achava meio agorento esse filme, esse nome, né? Até que a Esbórnia nos separe, coisa. E aí foi justamente, o Nico viu o lançamento lá em Gramado. Foi um dia maravilhoso lá. Foi no ano que ele faleceu? Logo a seguir, no outro ano, daí ele faleceu em janeiro, né? Em fevereiro. Tu vê, rapaz. E o filme foi lançado em março. Então foi um anticlímax, assim. Porque a gente onde é que vê esse filme, Enche? Eu acho que o canal? Como é que ele tá na internet, tá? Ele lá no Esbórnia em Revista, que é a nossa websérie, ele tem vários trechos do filme. Esbórnia em Revista? E tem acho que parece que tem. Ele. Não sei se é no Netflix. Não, é no Claro. Dentro da plataforma do Claro Filmes lá, da Claro. Ou da Vivo, agora não me esqueci, tá? Mas tu tem no canal da Esbórnia contra a Traca, tem. Tem vários pedaços do filme. Nos episódios que a gente fez. O Esbórnia, o canal Esbórnia. O canal é Esbórnia contra a Traca. Se a pessoa botar Esbórnia em Revista no Google, já vai achar lá. Que é uma websérie que a gente fez durante a pandemia, que participou do Rio Web Festival, que é o maior festival de webséries do mundo. Eu não sabia nem que existia festival de websérie. Mas tem esse, e tem outros ao redor do mundo também, que é ligado com o Rio Web Festival. E a gente ganhou a melhor websérie brasileira. Websérie? O que é isso aí exatamente? É uma série para internet. Mas não é de desenho. Não, é um web, a gente falando, assim, não falando agora, mas o Kronos fala ali, traz trechos, traz performances que a gente fez, entrevistas que a gente fez especialmente para a websérie. E ganhamos melhor websérie internacional de musical, na categoria musical. E a Simone Haslan ganhou melhor performer de musicais. Ela é demais, né? Simone Haslan. Depois eu quero falar tudo isso aí, mas antes eu queria falar com um camarada que é da Esbórnia. Porque eu tô vendo que tu conhece a Esbórnia, mas não tanto, porque tu é porto-alegrense, né? Eu queria falar com o Tem uma limitação ali. Eu queria falar com o Kronos, porque ele pode nos dar mais informações. O Kronos tá louco pra falar contigo. Mas tu não imagina. O Kronos veio a semana passada. Aqui. Fiquei sabendo que ele veio uma semana antes. Foi lá e pai já fez o cadastro lá embaixo, que ele queria se inscrever, porque quando ele entrasse, ele queria entrar direto. Entendeu? Pior que é verdade, né? Chama o Kronos aí, vamos conversar com ele. Vem aí, Kronos. Chama. Pode ir lá chamar ele. Vai lá chamar ele.
Vai lá. Deixa o mate pra ele. Mas que barbaridade. Ô, Licurgo, vamos esperar o Crown aí agora. Craunos, olha aí! E ele já... Mas que barbaridade. Guri! Satisfação, Craunos. Tem um cumprimento grande especial honra. lá de... Ai, Esse é um novo que aprendi aqui, mas olha, guri, que alegria que tá aqui, né? Mas que loucura. As pessoas te amam na Sborne. É verdade, chefe. Todos, teu programa tá tudo na Recicla Gran Rechebuchen. O que é isso? É lá? Recicla Gran Rechebuchen. Ah, é onde aparece os... A grande lixeira cultural. Ah, eu sei. Esporte, eu Onde já li, eu vi no espetáculo. A grande lixeira cultural É é... onde toda a cultura de Sborne é acumulada. É lá é que as pessoas vão em busca da cultura, dos espetáculos. Todos os teus espetáculos estão na Recicla Gran Rechebuchen. Mas que... É uma grande lixeira cultural. Uma grande. É a maior. É a maior do mundo. Mas... E é verdade. Vem cá, Che. Mas tu é esborniano autêntico, tu é de lá mesmo. Tu é... Bom, como se diz? nenhum esborniano que se conhece, até hoje, nenhum deles, sem exceção, nenhum deles não são da Esbórnia. Todos são. Ah, entendi. Todos que são da Esbórnia são... Todos que são da Esbórnia são autênticos esbornianos. E a pessoa que nasce na Esbórnia é o que exatamente? Esborniano, Ou a pessoa que nasce na Esbórnia esbornianês. começa por isso. A pessoa que nasce na Esbórnia é um privilegiado. Porque tem um ponto de vista diferenciado de todas as pessoas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Esbórnia é uma ilha flutuante. Sim. E dependendo das correntes marítimas e dos redemoinhos, que é ultimamente muito redemoinho, Ah, seria... a Esbórnia girando promove no cérebro da pessoa um outro tipo de ponto de vista que ela não está tão acostumada. Portanto, a pessoa que nasce na Esbórnia é privilegiada por isso. Por uma hora vê o mundo de um jeito, outra hora vê o mundo do outro. Ah, é claro, porque dependendo do ponto de vista, tu pode, e conforme o teu cérebro... O cérebro roda junto. Que coisa louca, Che. Vem cá, Che. E... que coisa louca isso aí, né? E fala uma frase esborniana, assim, uma frase... Grey voten sprotna Esbórnia. Súbita parta violenta. Soffre de spray continente. Sprut. A um canino sprot. No culpa del tuo patrocínio, 90 no farda, no espanca. Nossa, que lindo isso. Só um pouquinho. Não é lindo? O Licurgo não é da Esbórnia, mas ele queria muito. Te arrepiou? Se arrepiou. É Ele que já- tem um sentido. Então mesmo, ele já pode ser mesmo esborniano. que a pessoa não compreenda, tem um sentido intrínseco nas palavras que se fala em esborniano que traz à tona um certo sentimento que estava reprimido desde sua infância, no momento que seu pai lhe espancou por algum motivo que você mereceu. Não fala essas coisas que ele é Ele muito tem trauma, emotivo. tem e trauma. aí também tu falou um negócio que Agora- tá reprimido, ele anda um pouco reprimido. Ele até tomou laxante esses dias, né? Porque tu tava muito Bom, estava deprimido, tomou tava laxante. reprimido, muito reprimido. Mas viu, Che? Então depois nós vamos pegar direitinho ali, tem uns pacotes de passeio para Esbórnia que eu vou te mandar lá, só de ida. Vai ver, O depois- turismo na Esbórnia está Como é que é sendo o turismo? muito. Agora está em alta, está em alta. Sério? O turismo na Esbórnia está em alta. Qual é a moeda Todo lá? mundo quer sair da Esbórnia. Em alta para sair. Para sair, Entendi. para sair. Porque um lugar pequeno, a pessoa conhece rápido. Moeda da Esbórnia. O escômbrio. Hã? O escômbrio. Escômbrio. O escômbrio novo. Porque tem. Tem o antigo. Que o escômbrio foi valorizado. Tá? Porque antes estava em negativo. Varia negativo. E agora o escômbrio novo chegou a zero já. Já está em alta. Portanto, Olha. já está em alta. E o escômbrio novo é uma promessa da economia nacional. Che, mas que bárbaro. E me fala uma coisa, o esporte lá, Che. Me falaram que O esporte o da teu Esbórnia. pai era um grande esportista. Grande jogador de Machado Ball. Quê? Machado Ball.
Machado. O Machado Bola. O Machado Bola. Não tem no filme? Passa do filme aí. Ah, nós já passamos no filme que aparece. No filme exatamente. aparece o estádio, a arena de Machado Bola, lotada, teu a pai. final do Campeonato Nacional de Machado Bola. Um grande esporte perigoso. Perigoso. Sim, Machado bom. Imagino que se a pessoa erra o atacado. Qualquer coisa que a pessoa erra já era. Mas tem que ter coragem para jogar o Machado Bola. Por quê? Porque você pode se machucar. Inclusive agora que a seguradora largou o patrocínio. Estava tendo muito prejuízo. Estava muito prejuízo. Largou o patrocínio e agora o esporte... Muita gente morria? Olha, eles levam a pessoa do campo e depois não dão mais notícia. Não se sabe o que houve. Se morreu, se mudou, Mas não volta mais para contar a história. Não volta. Por isso que as seguradoras começaram a ter prejuízo. Muito prejuízo, inclusive com o esporte já está assim, agora um esporte mais independente, não é? Sem patrocínio. Mas vem cá, a Esbórnia, na verdade, ela era grudada num continente. A Esbórnia era grudada ao continente por um istmo. Istmo. Após sucessivas explosões nucleares, sucessivas explosões mal sucedidas, mal sucedida, mal sucedida, a Esbórnia se desgrudou. A Esbórnia se desgrudou do continente e hoje é uma ilha flutuando pelos mares do mundo. Mares do mundo, mares do mundo. Este refrão tu aprendeste. Mas claro, porque na própria letra, na música, porque tu é maestro, né? Uma canção, é uma canção. Tu é o que tu é? Toca o que tu toca? Eu sou violino, não toco violino, mas faço arranjo. Também fizemos um arranjo extraordinário para essa canção com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Olha. Um concerto fantástico lá no Araújo Viana com o coro sinfônico, contratado para essa parte para dizer bah! Ganharam bem. Só para dizer bah. Só para dizer bah. E ganharam bem. Ganharam bem. Mas cantaram outras também. Cantaram o hino da Esbórnia, cantaram várias canções. Mas então foi uma sucessão de sucessivas explosões nucleares mal fracassadas. Mal fracassadas. Aí se deslocou. Se deslocou. E saiu navegando. Saiu navegando pelos mares do mundo, o que foi uma sorte até. Porque o plano original qual era? Chegar onde? Por quê? O plano original qual era? O plano original era ficar grudado. Entendi. Entende? Porque, por exemplo, qual a diferença? A Esbórnia anda. E o Brasil está parado. Então, um país que anda, ele vai chegar em algum lugar. Não sei onde, mas pode chegar em algum. Pode. Mas tem gente morando lá ainda? Como é que é? Tem muita gente morando na Esbórnia, muita gente tradicional que não abre mão de ficar morando na Esbórnia, desenvolvendo, cuidando dos produtos que chegam na Recicla Gran Rechebuchen, a grande lixeira cultural da Esbórnia. Qual é o sistema da Esbórnia político? Qual é que é? O sistema político da Esbórnia é o anarquismo hiperbólico. Olha aí. Anarquismo. Como é que é? Pergunta, como é? Como é que é? Como é que é o anarquismo? Boa pergunta. Como é que é? Mas como é que é? Em época de grande indecisão, o povo se reúne numa praça pública e fica naquele clima de indecisão, naquela coisa de indecisão, naquele clima de indecisão, até que nasce uma flor. O Esclerx de Vesuvim. A flor? O Esclerx de Vesuvim. E quem come dessa flor sabe as respostas para as perguntas que ainda não foram feitas. Entendi. Pegou? É pensativo, não é? É um negócio pensativo. Eu não sei nem o nome da flor, eu não consegui decorar o nome. O Esclerx de Vesuvim. Aparece no filme também ali, o pessoal tomando o Esclerx de Vesuvim, é o principal produto da nossa querida pátria natal, a Esbórnia. E aí se reúne lá e faz uma votação? Não faz votação nenhuma. Quem come essa flor sabe das respostas para as perguntas que ainda não foram feitas, não precisa votação.
Isso é um anarquismo hiperbólico. Ah, lá não tem esse negócio de urna, eletrônica, esses negócios. Tem nada. Mas passado, já resolveu-se toda essa questão de política. Che, mas vocês surgiram, não? Como é que vocês vieram para cá? Teve uma invasão, muitas invasões, né, Che? Muitas invasões. Primeiro, Quem foi que invadiu primeiro? na década de 80, foi umas invasões bárbaras, pesada. Quem? Pesada. Coisa Quem? assim mandada. Sério? É. Quem foi? Os menudos, primeiro. Pá! Aí eu senti que tu sabe o que significa isso. Pá! Che, deixa eu te falar uma coisa. Tomaram tudo. Tomaram todo Curva, o vem cá. campo de trabalho. Como é que é? O que os menudos faziam? Não se reprima, não se reprima. Tu viu o que aconteceu? Os menudos invadiram lá, Che. Tomaram todo o campo de trabalho. A gente sempre conta essa história porque vai ficar na memória histórica de um Tu país. vê, rapaz, eu não sabia que os menudos... De forma que tomaram todo o campo de trabalho. Depois foi outras invasões que entraram pelo Nordeste, gritando ahá, 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 Yahoo, Yahoo, e Axé. axé até nós já tinha saído quando surgiu essa invasão. E funk também, proibidão, teve lá nessa lixeira. Olha, tudo tem na lixeira grande, lixeira cultural, porque a lixeira cultural Joelma. recebe. A Joelma. Recebe. A Joelma teve lá. Recebe. Calypso. Teve Mas recebe tudo. E- Recebe. A Osborne não tem preconceito com nada. Nada. Tudo que cai na grana, recicla grana, recebugem, é bem-vindo. Cai na usina de reciclagem, é reciclado e volta à tona como uma obra de arte eterna. Tu vê, rapaz, que loucura que isso aí, Che. Qual é o sucesso lá de musical lá? O sucesso, eu vou te dizer uma coisa. Boa pergunta. Boa pergunta. Muitas vezes as pessoas não querem saber qual é o sucesso. Elas querem saber qual é o segredo do sucesso. Tu já viu aquele livro O Segredo? Sim. O Segredo. Porque tem muitas coisas que as pessoas estão revelando agora, que já não era tanto para revelar. Mas agora já está revelando. Tá deixando esse segredo. Qual é o segredo do sucesso? Mas Quer eu- saber? Licurgo. Quer saber? Pergunta, Licurgo. Qual é? Qual é o segredo? Ele perdoou. O segredo do sucesso é o fracasso. Te falei. Viu? Te falei. Ele já tinha sabido. Já te falei. Por quê? Porque errando que se aprende, guri, uruguaiana. E eu tava vendo aqui. Caneta azul já chegou lá? Caneta azul, azul caneta. Ah, essa ainda não. Não chegou? No momento que chegar, cai na usina de reciclagem, já é reciclada é e já volta. metralhadora isso aí, né, Che? Recicla gran recebugem. E lá, vem cá, Che, lá, por que que o pessoal não usa meia lá? Me falaram que não usa meia. É verdade? Por quê? Aí me perguntam, Licurgo, por quê? Quer saber, Licurgo? Vem cá Por perguntar. quê? E Quer uma saber? pergunta, por que que não usa meia lá? Por quê? Porque a meia não é uma inteira. Porque se você pode usar uma inteira, por que você usa uma meia? A gente está aprendendo cada coisa aqui. Sucesso, Sabe quem usa sucesso é meia? um fracasso, a meia não é inteira. Sabe quem usa uma meia? É. Quem tem um meio pé Ah, claro. usa meia. Quem tem um pé inteiro usa uma inteira. E o comprimento lá me falaram que é um negócio meio assim, meio próximo. Uma lambida, é verdade? Olha, antes da pandemia, porque a pandemia não chegou na Esborne, porque é muito isolada. Foi isolamento total. O pessoal se isolou totalmente. Então, essa lambida é uma tradição bastante antiga que o pessoal, assim que gosta, por exemplo, gosta do guri de Uruguaiana, vai dar uma lambida nele porque gosta dele. Porque gosta Eu dele. acho que é uma maneira de mostrar Porque carinho. É uma maneira de mostrar carinho. Uma lambida, Sentimento. a pessoa... E eu vi a num filme que criança- tem até cuspida. Uma cuspida por quê? Aí já não é em todos. Já é mais nos filhos. Ah, Porque para passar todo um conteúdo interno de costumes,
Então, ali, nossa, naquele criança. momento, é um momento de passar, que eu queria até passar pro... Não. Ele quer passar para ti Licurgo, depois. Porque achei que ele podia receber uma carga... Depois tu passa nele. Ele vai passar a carga dele para ti depois, fica tranquilo. Tá bem. Vem cá, tia. Não. Me vem com lambida aquele coisa. Tu não é da Sborne. Fica aí, as faculdades lá, tu chegou a estudar, ciências... A maior faculdade que existe na Esbórnia é... Quem é o reitor dessa faculdade? Quem? O grande professor Ubaldo Canflutz. Ele fundamentou todos os ensinamentos, sistematizou os ensinamentos das universidades de ciências fictícias. Ciências? Fictícias. Das ciências fictícias da Esbórnia. Tudo está ali conglomerado num capital de sabedoria que está congregado na grande enciclopédia da Esbórnia. E mais ao sul da Esbórnia existe também a Libertoc Universität de Musik. Olha aí. Repete comigo. Libertoc Music. Universität de Musik. Libertoc Universität de Musik. Libertoc Universität de Musik. Onde está a professora Nabiha Nabaha? Nabiha Nabaha. Que está comigo agora. No momento em que o maestro Pleskaia voltou para a Esbórnia para defender o povo esborniano destas invasões que estavam sofrendo. Ficou aqui. Eu fiquei aqui segurando as ondas, a barra aqui. E Nabiha veio da Esbórnia diretamente e agora estamos juntos fazendo a Esbórnia contra a Traca. A Nabiha participou, ela era de uma rádio lá. A Nabiha esteve na Rádio Esmeralda. E agora veio para cá. E agora está aqui comigo na Esbórnia contra a Traca. Junto comigo também estão o grande tocador de gaita de foles, instrumento tradicional da Esbórnia, e o professor Mentales, que veio diretamente das montanhas da Cascadúnia. Que fica lá na Esbórnia. Fica na Esbórnia, na parte de cima. Montanhas, claro. Nas montanhas, veio com sua gaita de fole fantástica, trouxe todo um conjunto de culturas esbornianas e também a grande sapateadora do balé hiperbólico da Esbórnia, a nossa Pierrot Lunaire, Gabriela Castro. Também faz parte do... Também faz parte efetiva do grupo agora. Esbórnia E também o Jungst Coral Esborniani, o coro jovem da Esbórnia. E vieram todos. É uma delícia ver aqueles 50 jovens, todos a caráter esborniano, cantando canções esbornianas com todos os seus pulmões. Mas olha só, vem cá, Che, e lá na Esbórnia já chegou as redes sociais, TikTok, essas dancinhas, essas coisas? Não, não chegou. Não chegou. Mas na Esbórnia tem dancinha, né? Dancinha tem, mas claro que tem, pois em todo o país. Tem o Copérnico. A dança do Copérnico. E tem a Bomborgácia também, que as crianças dançam agora no coro. A dança da Bomborgácia e a dança do Copérnico. Também, olha, a dança do Copérnico. Tão lindo, nós abrimos inscrições para as crianças subirem. Às vezes tem 20 crianças no palco dançando. Aberto a todas as idades. Vai família, vai vovô, vai tio, vai todo mundo. E como é que é dar uma palhinha aí da dança do Copérnico? Você não pode mexer com as pernas, você não pode mexer com as mãos, você não pode mexer com as pernas, você não pode mexer com as mãos. Lá na Esbórnia se dança o Copérnico. Uou, 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 uou. Lá na Esbórnia se dança o Copérnico. Uou, 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 uou. Às vezes você pensa que é difícil mexer com a cabeça das pessoas, mas não é tão. Mexer com a cabeça das pessoas. Licurgo, aprendi, faça pra ele. Lá na Esbórnia se dança o Copérnico. Uou, manda, vem. O Licurgo tem todo o estilo esborniano, espetacular, Licurgo. Mas tem que treinar o pescoço, tá? Tá muito duro. Às vezes está um pouco... Tem que dar uma amolecida. É uma coisa. Dá uma amolecida primeiro. Tem uma malemolência. Tem uma malemolência. E tu podia cantar um pedacinho do Aquarela da Esbórnia? Que é esse que nós estávamos cantando. Nós nascemos na Esbórnia. Bah!
A esbórnia era cruzada ao continente, era grudada ao continente por um istmo. Istmo! Após sucessivas explosões nucleares, sucessões, sucessões nucleares, sucessões mal sucedidas, mal sucedida. A esbórnia se desgrudou. A esbórnia se desgrudou. Essa aí é a Aquarela da Esbórnia. Aquarela da Esbórnia. Uma canção, exaltação, que eu e o maestro Bleskaya compusemos juntos, a única canção que compusemos em 30 anos de convivência. Olha a importância dessa música. A importância dessa canção. Mas que barbaridade. É a do Bá. É a do Bá. Essa. Nós fizemos aqui, mostrei aqui, inclusive, nós mostramos também. Muito gentileza a sua homenagem ao maestro Bleskaya. No momento verdade. que se retirou para a Esbórnia, recebeu no meio daquela massa dizendo "Bá em homenagem ao maestro Bleskaya". Muito obrigado, o governo provisório da Esbórnia agradece a sua gentileza. Pô, sou capaz de ganhar até um título de cidadão esborniano. A gente tem esse tipo de coisa. Tem, custa barato, pode ir. Tem que pagar. Tem que pagar. Tá pensando que... Pô, Licurgo, eu achei que eu ia ganhar o título desse cidadão Mas pode esborniano. ganhar, é só pagar que ganha. Ah, é? É. Pô, que bacana, hein? Pô, olha, o Carlos, fiquei muito feliz de te conhecer pessoalmente, porque eu só te vi no palco, né, Che? E esse visual todo, isso aí lá, é natural, essa roupa já é lá da Esbórnia mesmo. Esse tipo de vestimenta, o cabelo, então é tudo... Não vai me ofender, não me chamar de artificial. Não, eu digo assim, é um estilo esborniano, porque... Mas que outro estilo que pode ser? É que, no caso, a maestrina, lá, como é o nome dela? Na birra? A Nabirra também tem um jeito assim... Mas Não, eu não quis... não, eu não tô querendo o russo criar- tem jeito de quê? ter russo. De russo. O alemão tem jeito de quê? Não tinha me dado conta. De alemão. De alemão. O brasileiro tem jeito de brasileiro. O gaúcho. O gaúcho tem jeito de gaúcho e o esborniano vai ter jeito de quê? Esborniano. De esborniano. Então de repente eu me interpretei, eu mesmo interpretei mal, né, Che? Eu não sei nem o que eu fui fazer essa pergunta. Caixa, tu passa as férias aonde? Na Esbórnia, tu volta? Nós estamos convidando as pessoas para passar o veraneio conosco no Teatro São Pedro. Não sei, já falei. Muito bem. Faz esse veraneio na Esbórnia junto conosco, mas no Teatro São Pedro. Porque este ano estamos voltando. O ano passado estava em reformas. Não Sim. tinha ar-condicionado, não dava para chamar as pessoas para ir, porque não ia dar certo. As pessoas iam morrer. Agora estamos com ar-condicionado Nossa, importado da Esbórnia, tá gelando. turbinado. Um ar-condicionado fantástico. Esborniano, vem da Esbórnia. Novinho. Vem da Esbórnia, Che. Fábrica esborniana, recondicionado, muito bom. Olha aí, ó. Já vou falar pro Licurgo, velho, aí, em vez de ir pra Cidreira esse ano, em janeiro, nós vamos ir Licurgo, assistir. velho, você tá convidado, tem convite, tem lugar especial, você, guri de Uruguaiana, nós te admiramos na Esbórnia, nós achamos a tua carreira fantástica, Mas, junto conosco no Teatro São Pedro, reforçou que a cultura aqui deste lugar poderia florescer e fazer grandes temporadas e trazer grandes artistas e envolver especialmente o público, que é o que nós temos feito durante todos esses anos. olha, Guri de Uruguaiana, o governo provisório da Esbórnia te manda uma saudação especial. talvez até um título de cidadão. Talvez até um título, dependendo de quanto tiver Você disposto a pagar. Mas que barbaridade. Che, Carlos, foi um grande prazer ter tido aqui esse... Tutetado aqui com a gente, Che. Né, Google? Vamos dar um salve aqui pro maestro aqui, pro Kraunos, para que ele... É Kraunos Sang, como é? Kraunos Sang. Sang. É, Kraunos Sang. Kraunos Sang.
Então tá, Che. Vamos fazer um bar aqui, um Copérnico, como é que é? Na Esbórnia se Unicurgo é dança um Copérnico. Unicurgo, Oh, figura. oh, oh, oh. Lá na Esbórnia se dança o Copérnico. Oh, 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 oh. Lá na Esbórnia se dança o Copérnico. Oh, 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 oh. Bah! Mas que barbaridade. Che, então eu vou chamar o sem lambida hoje. Sem na vida. Cuspida depois dele. Depois toma uma cuspidinha nele. Um grande abraço aí. Em janeiro nós estamos no Teatro São Pedro assistindo Esbórnia Contra-Ataca. Mas que bárbaro. Atraca. Contra-Traca. Vamos me dar o wiki ali. Me chama o wiki para eu... Vamos, o rapaz. Vem aí. Chama ele lá que ele vem. Quero só finalizar com ele agora, bater um papinho com ele, para ele dar o serviço, como se diz. Um abraço. Grande figura, hein? Brincadeira. Podemos. Por gentileza. Ike. Vá. Eu fico... Tá até falando parecido com ele. Tu falou agora. Ele é muito forte. Tu não pega o sotaque Tem uma dele de vez em influência. quando tu vê, tu tá falando assim com a patroa. Não, tá? o Crown, rapaz. O Crown não Tu é... fala de vez em quando assim que nem ele, não? Mas ele é nós, né, cara? É. Nós é eles. Tu sabe, né? Sei Nós bem. é eles. De vez em quando eu largo umas que barbaridade. Chico. Não tem Cachê, porque... mas- São alter egos. Alter ego, exatamente. Vicache, mas junto com o Tangos, Hum. Ike Gomes teve projetos paralelos, como aquele que tu fazia, vários O personagens. Teatro do Disco Solar. Que tinha um homem-banda, Foi. que andava com um... Fala aqui Tocava no muito livro disso. também, fala muito Conta isso. aqui. É, tinha porque nós chegamos... o anão, como é o nome? O Macuco Serra. Macuco Serra, que era um É. anãozinho. Foi. Depois tinha aquele que andava de bicicleta. De bicicleta também era mais um tipo, era mais uma performance. Era que eu tu fazia andava com com a aquelas bicicletas com uma roda antigas, gigante. né? Eu tenho... Tu anda aquilo ainda? Ando. Não cai? Já caí. O Licurgo disse que vai comprar uma daquela, gente. Mas não sabe andar nem de monareta, rapaz. Vai querer andar com uma bicicleta daquela. Aquela foi o meu sogro que fez pra mim, porque ele era engenheiro mecânico, né? E tem uma roda de... É uma roda gigante que ele fez aquela roda toda, os raios, né? E comprou alguns elementos que são de bicicleta mesmo, pra adaptar. E tu aprendeu a andar ali. Aprendi, levei uns tombão, mas aprendi. E esse, Caí lá de cima e... esse espetáculo tinha vários personagens, tu fazia junto com o Tangos, tu tinha esse projeto paralelo. Tinha, porque quando a gente fez 10 anos, as pessoas, e nós mesmos nos cobrava muito, mas as pessoas pensavam assim, bom, mas vocês não vão fazer mais nada, não vão mudar, porque, sabe? E o teatro sempre cheio, né? E aí, até quando a gente fez 5 anos, tinha uma coisa assim que a gente estava lá montando uma chamada, né? Lá na RBS. E o pessoal, mas vocês não vão mudar? 5 anos? Já tem 5 anos, não vão mudar? Não vão fazer outro espetáculo? E aí a Maria Lourdes olhou e disse assim, ué, vai quem quer. E ficou isso na chamada. Tangos e tragédias, vai quem quer. Porque, pô, Quem não o quer, teatro vai. tava sempre lotado, cara. Sabe? As pessoas gostavam, nós gostávamos de fazer. Na verdade, na nossa província aqui não tinha uma referência de espetáculos de longa duração. Mas se sabe que fora daqui... Irmã VAP. Não, mas a Irmã VAP também é uma exceção. Irmã VAP aqui, também. Ficou né? 15, 20 anos. E começou antes da gente, depois da gente, o Irmã VAP. Mas tem poucos espetáculos assim de longa duração. Mas na Broadway lá tu vai ver, os caras estão há 20 anos, 25, é normal ficar. Tem ainda hoje, acho que os melhores do mundo ainda continuam fazendo aqueles espetáculos deles, né, Che? Depois, São poucos. É, pouco. Que tem no Brasil. Que Em Porto tem- Alegre são poucos, né? Tu que tem essa carreira Uruguaiana, aí, que tá aí Murilo também, Uruguaiana, que tem essa batalhando. carreira. Longe, são vários espetáculos, né, que tu já fez. É verdade. Sim, a gente vai mudando também, É. né? Vai fazendo... Mas vem cá, Che, depois do falecimento do Nico, tu fez o Kraus e Convidados, permanecendo na linha da Esbórnia, né? Mas primeiro isso, antes disso, quando completou 10 anos, o Tangos, a gente estava naquela ânsia, né? Tipo, será que nós não sabemos mesmo fazer mais nada? Daí eu fiz o outro espetáculo, que era um espetáculo experimental, cheio de outros personagens, você está falando. E aí eu fiquei tranquilo, porque não era uma situação assim que eu não consigo fazer mais nada. Fizemos, deu para ver que a gente faz, agora nós queremos continuar com o Tangos? Queremos!
Então continuamos com tangos O e fazendo próprio outras Nico coisas fez também. um trabalho O também. Nico fez vários, fez vários Aquele discos maravilhosos. Aquele disco dele da música infantil lá, que ele fazia... Como é que era? Ele fez uma ópera maravilhosa, Ele que fez era uma- Sete Caras da Verdade, com coro, fantástico. Foi uma das melhores montagens. Não, música para dançar, música para... Ah, não, ele fez música de camelô. Música de cabelo. Também ele não lançou essa música de camelô. Mas ele tinha um espetáculo solo, que ele ia Espetáculo, sozinho, foi dos últimos que ele fez. Isso, eu lembro. Que era só versões dele para músicas bem populares. Ele assim, fazia... mas fazia versões meio clássicas. Sim, assim. música clássica É. da Ivete Sangalo. Do El Chan, segura o Chan, segura o Chan. Sensacional. E naquela época, depois, e tinha o Rádio Esmeralda, que tu era Diretor e criador da Rádio Esmeralda. Rádio Esmeralda. O Rádio Esmeralda nasceu dentro do Tangos e que Tragédias. era um projeto É maravilhoso. maravilhoso. com a Também Simone durou Aslan. 9 anos. É verdade. Só parou porque a Adriana nos deixou também. Adriana Marques, né, Che? Depois a Simone fez o projeto dela, que é o Chachados e Perdidos, ganhou todos os prêmios da Sorena naquele ano. Sensacional. Maravilhoso. E aí a gente foi fazer fomos voltar à Esbórnia, né? 2 anos depois da passagem do Nico, em 2016. E aí eu convidei a Simone Aslan, lógico, que era natural, né? Porque ela conhece o estilo de performance nosso, porque ela fez a Rádio Esmeralda. Que era Dentro do mesmo estilo, que eram 2 comediantes musicistas, não é? Sensacional. E aí convidei ela pra E gente. o contra-traca e contra-ataca, como é que foi essa Começou história? com contra-ataca. A Esbórnia contra-ataca. Foi a assim. Mariluz que trocou? Como é que foi? Não, começou com o Esbórnia contra-ataca, porque a Esbórnia tinha sido levado um ataque, né? Com a perda do Nico. Então a Esbórnia contra-ataca. E aí a Mariluz fez um release lá e errou uma letrinha. Esbórnia contra-ataca. Eu disse, meu Deus, muito melhor. A Esbórnia contra-ataca. É um trava-língua. Tem a ver com um atraque, que é de navegação, a Esbórnia, que é uma ilha flutuante. E depois eu descobri que existe mesmo contra-atraque. Existe, é quando o navio está atracado e o outro vem e atraca do lado dele, é contra-atraque. Olha aí, então já existia. Então ficou a Esbórnia. Mas sobre a contra-atraque. Esbórnia, a gente já ficou tendo uma aula aqui com o Cronos que já nos contou essa história toda. Vem cá, Che, nós estamos conversando aqui há um tempão, vamos dar uma... Ô, Licurgo, traz um mimo aqui pro nosso artista aqui, Che. Nós temos um apoio aqui da Tupiniquim, que é gaúcha. Olha aí, Cervejaria gaúcha. que bacana. Foram já 3 anos eleita a melhor cervejaria do Brasil. É mesmo? É verdade. Pô, e que é gaúcha. bacana. Esse aí o que é esse? Deixa eu ver o que é. Cerveja puro malte, Premium Lager. Lager. Tupiniquim. Lager. Lager. Para. É um tipo, né? É um tipo. Tem vários lá. Tem IPA, tem... Bacana. Wells, tem... Que legal. Sabe que a Esbórnia lançou também uma cerveja. Olha aí, Esbórnia Aqui, também. Vamos fazer aqui, ó. Ele quer fazer o... ele quer fazer o merchan. Quer fazer o merchan. E que Gomes fazendo. Agora eu aí. quero ver que depois ela vai concorrer com a Sprotna Beer. Eu quero ver. Sprotna Beer é uma loucura. Que É a única Wit Beer que tem aí. Olha Ficou muito legal. Tem os personagens do filme no rótulo, feita pelo Dado Beer. O Olha cervejeiro só. do Dado Beer também, fantástico. Fez uma coisa Então maravilhosa. tu entende de cerveja. Eu não entendo nada, mas eu bebi e gostei. Não, mas tu vai tomar essa tupiniquim, tu vai gostar também. Che, olha, eu vou te dizer o quê? Eu conheço o Ike já há um tempão, um baita produtor musical, de jingles, inclusive. Já tive o privilégio, né, de participar com ele em vários trabalhos também. E aí fiquei muito feliz de estar aqui hoje conversando com essa lenda viva do teatro. Vamos dizer assim, né? É maravilhoso. Porque, rapaz, tu fala no teatro gaúcho, tu fala no que aconteceu nesses 30, 40 anos aqui, tu tem que lembrar, tu tem que falar do Ike Gomes, tu tem que falar do Tangos e Tragédias, né, Che? É uma referência para todos nós. E aí eu fico feliz de ter aqui esse bate-papo. Tenho certeza que o pessoal de casa aí que está ouvindo, que gostou, dá o joinha lá, que gostou. Se não gostou, não fala nada, fica quieto e tal. E aí também bota nos comentários se gostou, quer ouvir mais. É fácil E de achar. voltando ao cartaz agora, né? Tá de voltando. 16 a 29.
No de Teatro janeiro. São Pedro, de janeiro. Vai voltar a temporada de Retomando janeiro. Olha as aí. temporadas tradicionais. Vocês vão sair também cantando junto? Sempre. Permanece. sempre, Olha aí que sempre bacana. permanece. Então aí tem o Esbórnia Contra-Ataca, agora em janeiro, no Teatro São Pedro, temporada. A nossa temporada lá é abril, né? Nós Pois estamos é. já abriu agora a temporada do segundo semestre. Porque até então o Teatro São Pedro estava naquela de que ia fazer Fechar a obra, ou não né? fechar, Fechar, não fechar, acabou. Então, mais um semestre que vai funcionar. Então, aí liberaram de novas datas. Abril é a nossa temporada lá. E janeiro, a temporada do Esbórnia Contra-Traca, né, com a Simone Haslan, maravilhosa. O livro, tu encontra lá no Besouro Box. tá? Para adquirir o livro, Editora. que tem toda a história do Ike, que se confunde. É a história do Tangos, é a história do... Fala a história um pouco da história do Nico, fala de tudo aqui, che. Fala da história teatral do Rio Grande, tá vendo? E esse espetáculo em janeiro também. Olha, che, se não quiser nos assistir, né? Assiste lá, só ouve. Não, porque às vezes a pessoa não Pois é. quer só ver no carro, quer botar no carro e Não tal. gostei daquela... Não gosto desses logos aí, che. Vamos só ouvir, tá bueno? Então fica lá ouvindo no Deezer e no Spotify. Tem tudo isso, né? Bacana. Negócio é chique aqui, ó. Então tá, Chiru. Um brinde aqui, Pô, ó. o maior Um prazer brinde de tá aqui chimarrão contigo. aqui com o Ike Gomes. Grande. Mas que barbaridade!